Eu sou formada em engenharia têxtil, na FEI em São Paulo, estou com hoje, nós estamos falando aqui, em 2024, 44 anos. Então, eu fiz a engenharia têxtil em São Paulo, eu estava dos 17 aos 22, e entrei na engenharia por conta, porque ninguém na família tem engenharia. Meu grande motivação na época era ir para mecânica, sou apaixonada por parte mecânica, e me descobri no têxtil. Fui fazer uma visita aqui em Santa Catarina com o pessoal da têxtil, e aí eles foram visitar Karsten, Malve, algumas empresas, e estive com a professora e falei, é isso que eu quero para minha vida. Olha só. Voltei e falei, é isso que eu quero para minha vida. E eu me lembro de estar em frente à nossa prefeitura, e eu falei, um dia eu quero morar nessa cidade. Ou seja, você nessa época anos. morava em São Paulo, São Paulo. Veio conhecer o setor têxtil catarinense, foi mordida pelo bichinho do têxtil, e aí caiu nesse mundo e aí seguiu. E aí segui. Então, eu iniciei na têxtil com 17 anos, me formei com 22, mas lá com 20 anos de idade, eu já iniciei no processo da qualidade. Porque foi o meu primeiro... A gente tinha uma dificuldade financeira para pagar a faculdade, e uma das coisas que a gente tinha que fazer é conseguir galgar bolsa, enfim, dar algum jeito. E a professora me convidou na época para ser monitora. Então, hoje, parece bobagem, mas eu ganhava em torno de uns R$200. 230 reais era o meu salário. Sabe que, desculpa te cortar, mas não parece bobagem. Porque uma das coisas que a gente tem sentido nas histórias que a gente tem contado é que as carreiras se constroem e elas não nascem prontas. Então a gente não começa aonde a gente quer chegar, a gente começa lá embaixo. É isso. E a gente viu em outras histórias, na minha, agora estamos vendo na sua, justamente esse primeiro start, né? Que é um pilar, você conquistar os espaços através do conhecimento, da busca, né? É isso. E assim, Alex, algo que eu deixo sempre para todo mundo, e as pessoas que trabalham comigo sabem disso. Por que estou onde estou, né? Então, se eu tive dificuldade financeira, cheguei a morar em comunidade, morei em favela, dividindo partes, não tinha chuveiro, a gente tinha que dar o cano, esquentar a água e jogar no inverno, tinha um fogareirinho de 2 bocas, mas eu tendo uma educação em que meus pais só falavam isso pra gente. Eu não posso deixar dinheiro, eu não consigo fazer conta, eu não consigo fazer conta no banco, mas educação, o que for necessário para vocês estudarem, para vocês terem boa saúde e cultura, eu vou fazer. Oh, que legal. O resto, vocês vão correr atrás. E assim foram formados 3 filhos. Né? Os 3 filhos hoje formados, com bom emprego, cada um numa área, né? Humanas, o outro está em áreas médicas e eu na área têxtil, de engenharia. Mas foi construindo a minha história sempre com base em muito esforço. Eu era aquela pessoa que acordava 3h45 da manhã e chegava 11 horas da noite em casa. E acordava 3h45 da manhã e chegava 11 horas da noite. Acordava 3h45 e chegava 11 horas da noite. Então, hoje, a gente vê... é difícil você ver pessoas e a juventude que está se formando querer isso, né? Sim. E eu venho disso. Então, eu venho do acordar de madrugada, de dormir de madrugada. Não tinha carro, então eu pegava ônibus, metrô. E se é São Paulo, você conhece um pouco para entender como que é a vida. Então, não é de uma hora, de um lugar para outro, que eu chego em 30 minutos. E assim, eu fui me fortalecendo. Fui me fortalecendo muito, Eu era uma pessoa medrosa, eu não confiava em mim. De jeito nenhum, eu não conseguia me expor, eu não tinha coragem de falar, eu não tinha coragem Na escola, eu era aquela pessoa que não quero que ninguém me veja, eram 80 homens na minha sala para 2 meninas, eu não queria que ninguém soubesse meu nome, sabe? Então, eu sempre fui. E hoje, não. Eu fui me fortalecendo. E como que eu consegui fazer isso? Fui ganhando autoridade por mim mesma. Eu fui me conquistando, eu fui olhando para mim e falando, não, esse negócio aqui eu gosto. Só que eu nunca parei de estudar. Nunca parei de estudar. A primeira vez que eu fiz empréstimo num banco, Alex, foi quando eu fui viajar para fora do país. Para quê? Para passear? Não. Porque eu, como engenheira, tinha a obrigação de trazer solução para estilista. E aí que me trouxe o insight. Nós, engenheiros, a gente quer sentar na janelinha, quer já ser o piloto do avião, e a gente não sabe o que está na cabeça de uma estilista. Eu acho que, na verdade, assim, até foi bem acelerada essa nossa história nesse começo, e realmente a gente vai vendo algumas competências que, aos poucos, são insights para as pessoas que têm ouvido a gente. Uma das coisas que você trouxe, o pilar de educação. Educação. Depois, o
o desenvolvimento constante, ou seja, você sempre buscando... Constância. Exatamente. Depois, algo que não tem escapatória, gente. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É sério, porque o trabalho é com T e o sucesso é com S. É só nesse lugar. Simples assim. Não tem jeito, você vai ter que se dedicar. É. E, infelizmente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente está falando com uma nova geração que está chegando. E a gente sempre tem aquele negócio de anciões, vamos botar assim no meu caso. Eu também. Não, porque vocês têm... Não, eles vão ter desafios diferentes dos nossos. E vão nos ensinar muitas coisas, porque já nos ensinam muito. Mas algumas coisas eles precisam tomar. Uma delas é saber que o aprender, estar aberto, mente aberta, buscar conhecimento constantemente é algo fundamental. Para que você conquiste e chegue aonde você quer chegar. Exato. E aí, contando ainda da minha história um pouco, eu me formei, então, em 2022 e fui contratada pela Decathlon, empresa que eu amo, que eu super indico. A Decathlon veio para o Brasil já naquela época, 2021, 2022, a Decathlon está entrando no Brasil. E eu tive uma grande chefe que confiou muito no meu trabalho. Primeiro que eu fui... Já na entrevista deles já era totalmente diferente do que a gente está habituado no Brasil. E já nessa entrevista, ela termina a entrevista e fala, quem não sabe falar inglês fluente ou francês fluente nem precisa estar aqui. Aí eu falei, meu Deus, mas eu nunca coloquei isso no currículo. Porque eu não tinha nem dinheiro para pagar direito à nossa, né, faculdade, quem dirá tem dinheiro para fazer alguma outra coisa. Mas, enfim, ela me liga. Eu estava na Vicunha. Eu tinha acabado de ser contratada para a Vicunha, eu fiquei acho que uns 2 anos na Vicunha, disse assim. Ela me liga. E, Milena, eu gostaria que você voltasse aqui na Decathlon para fazer uma entrevista com o nosso diretor de TI. Só que ele é francês. Aí eu falei para ela assim, mas você lembra que eu não coloquei no meu currículo que eu não sei nem falar francês nem inglês, né? Ela falou, lembro. Mas eu gostei muito do seu jeito. Pô, que legal, né? Muito legal. E aí eu fui. Menino, pensa você numa hora conversando com francês em mímica. Eu não sei quem é. Primeiro que ele é de TI. E eu da texto. Ele francês não falava português. Foi tão divertido. Terminamos a entrevista. Quer dizer... A base de mímica. Terminamos aquela, né? Aquela mímica. Aquele combinado engraçado. Jogo de imagem e ação total. Falava uma palavra em francês, uma em espanhol, uma em inglês. E um entendia, o outro ria. Terminamos, eles se falaram em francês rapidamente. Ela falou, tá bom, quando você pode começar? Meu Deus. E Juro, aí? assim. E aí foi tão lindo, porque assim, eles estavam construindo um time no Brasil. A Decathlon tem uma pegada, hoje tá um pouco diferente, mas há 20 anos atrás, tinha uma pegada de que você assume aquele setor e você assume ele por completo. Então, assim, eu tive grandes oportunidades de conhecer outros lugares, de ser treinada em outros lugares. Eles têm aquilo de que você não sabe, não tem problema, tá preparado para aprender, eu te dou. Que vai bacana. atrás. Então, assim, Milena, daqui 6 meses, só que assim, você foi contratada, daqui 6 meses você vai para o Marrocos. Tá bom. Mas aí você ia para ficar um tempo? Para aprender, ficar 1 mês fora. Meu Deus, que bacana. Tá bom, o que eu preciso fazer? Ter aula de francês. Tá bom, só que eu viajava de domingo a domingo. Como é que você ia fazer aula de francês? Se vira. Ah, mas há 20 anos atrás já existia o Duolingo? Não, né? Nada. E aí, gente, o que aconteceu? Eu tinha aula de sábado, de ônibus, até o... Assim, quem te conhece de São Paulo, eu sabia de São Bernardo, para Morumbi, para ter aula com a professora, para ela me dar um monte de material, eu anotar, pegar e ficar estudando no avião, no hotel, e assim fui. Então, 6 meses depois, eu estava viajando. Sozinha para o Marrocos, treinamento na França, treinamento no Marrocos, fazendo todo o aprendizado que ela preparou para mim. Eu vou